Sobre que abismos o Espírito de Deus pairava? Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma análise bíblica em nosso canal. O tema que abordaremos hoje é frequentemente mal compreendido por muitos. Vamos ler a passagem bíblica do Gênesis que menciona o abismo e, em seguida, forneceremos as devidas explicações. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Muitos cristãos, quando leem essa passagem, imaginam que o abismo aqui mencionado seja o espaço vazio, o espaço sideral. Porém, ao mergulharmos no pensamento do homem da época, descobriremos que não é nada daquilo que pensam os cristãos. O pensamento do homem hebreu não era nada diferente do de outros povos. Assim, entender esse homem é entender o homem hebreu. No tempo apontado pela Bíblia, não havia a ciência como a entendemos hoje. Tudo o que a Bíblia diz está envolto de mitologias antigas. A ferramenta que povos antigos dispunham para entender os fenômenos naturais, o mundo em sua volta, era a mitologia. Esses povos antigos não viam o mundo como vemos. Pois bem, o termo abismo vem do hebraico terron. Nas antigas mitologias, acreditava-se que havia dois oceanos de águas. Um sobre a terra, por isso que, quando chovia, pensava-se que as águas vinham desse oceano no céu. Já o outro oceano estaria nas profundezas da terra. Sabendo disso, os antigos muitas das vezes, quando buscavam por água, costumavam cavar buracos a fim de encontrá-la. Você poderia perguntar: o que tem a ver abismos com os oceanos mencionados? Tudo. Os hebreus, bem como os povos semitas, quando escreviam, usavam de um recurso linguístico chamado de paralelismo. No paralelismo, o escritor escreve linhas de textos que querem dizer a mesma coisa, ou que contenham palavras cujos sentidos são os mesmos. Uma das linhas do texto é usada para explicar a anterior e vice-versa. Para quem tem certa dificuldade em entender a Bíblia, esse recurso literário, o paralelismo, facilitará muito o entendimento. No texto de Gênesis 1, 2, o escritor hebreu fez uso desse recurso literário. É dito que havia trevas sobre a face do abismo, em seguida é mencionado que o Espírito de Deus, ou um vento, sopro, fôlego, poderoso movia-se sobre a face das águas. Essa construção frasal por meio do paralelismo quer dizer que, nesse contexto, abismo e água são as mesmas coisas. Funcionam como palavras com significados semelhantes, elas estão dispostas de forma paralela. O texto bíblico da criação dos hebreus não tem nada a ver com o espaço sideral, o texto reflete apenas um pensamento primitivo da época. Vejamos outros textos bíblicos que confirmarão o que falamos. Como debaixo de pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Jó 38, 30. Você já viu espaço vazio ter superfície? Você já viu espaço vazio ou sideral ficar com sua superfície congelada? É evidente que não. Logo jamais poderíamos imaginar que Jó estivesse falando de universo ou espaço sideral. O escritor de Jó fez uso de paralelismo. Em uma das linhas, ele menciona águas que se endurecem, e em seguida, menciona a superfície do abismo que congela. Quer dizer, as águas que se endurecem foram postas pelo escritor em paralelo com a superfície do abismo. Dessa forma, elas são sinônimas, têm o mesmo sentido. Abismos e águas aqui, em Jó, são as mesmas coisas. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7, 11. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Gênesis 8, 2. As fontes do grande abismo equivalem às janelas dos céus. De novo, vemos, no Gênesis, a presença do paralelismo judaico. Lançou os fundamentos da terra, que ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido, já as águas estavam sobre os montes. Salmos 104, 5, 6. Corriqueiramente, o livro de Salmos nos apresenta diversas passagens em perífrase retratando a criação cosmogônica judaica. Notem a frase, tu a cobriste com o abismo. Eu lhe pergunto,
quem foi coberta com o abismo? Se você subir uma linha do texto mencionado, encontrará a resposta. A terra foi coberta com o abismo. Ou seja, a terra estava coberta com o abismo. E em que lugar vemos isso? Em Gênesis. O texto dos Salmos ainda diz que as águas cobriam os montes. Tudo estava encoberto por águas, ou como o escritor escreveu paralelamente, encoberto por abismo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, expõe os abismos em depósitos. Salmos 33, 6, 7. Montão de águas aqui é o mesmo que abismos em depósitos, em outras palavras, um amontoado de águas. O profeta Jonas, quando engolido pelo grande monstro marinho, pensou: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas 2 horas e 5 minutos. Esse texto é um dos mais claros em que é muito fácil de ver a presença do paralelismo judaico. Vejam, Jonas não estava no espaço sideral, ele estava debaixo d'água e dentro do estômago de um monstro aquático. O ambiente em que Jonas e o monstro estavam era o mar e não o espaço. O escritor diz que Jonas estava cercado de águas, e depois, compara essa mesma condição a estar rodeado de abismo. Isto é, abismo e águas têm o mesmo sentido aqui. Vejam mais outras passagens em que aparece o termo abismos. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Êxodo 15, 8. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Êxodo 15, 4,5. Repreendeu, também, o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Salmos 106, 9. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Isaías 51, 10. Os textos acima nos remetem ao momento em que os hebreus haviam sido encurralados pelos egípcios próximo ao Mar Vermelho. Encontramos nas passagens acima a relação paralela entre águas do Mar Vermelho e o termo abismo. Os hebreus e os egípcios não estavam no espaço sideral, eles estavam na terra. Demonstrando novamente que o termo abismo, no texto hebraico, não tem nada que ver com o espaço sideral e muito menos com o universo. Quando ainda não havia abismos, foi gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Provérbios 8, 24. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem. Ezequiel 26, 19. Em Provérbios 8, 24, as fontes carregadas de águas que ainda não existiam equivalem à frase não havia ainda abismos. Encobrir alguém de abismo, no contexto desse Provérbios, é o mesmo que cobri-lo de águas. Quando compreendemos o uso do paralelismo bíblico, fica muito fácil entendermos diversas passagens bíblicas que usam o termo abismo, bem como outras passagens com aparente dificuldade. Por fim, leiamos essa passagem. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó 26, 7. Essa passagem é a queridinha dos cristãos para dizer que a Bíblia já mostrava que a terra ficava suspensa no espaço sideral. No caso acima, a Bíblia não está dizendo que Deus a suspende sobre nada, mas sim, que a terra, porção de terra, está acima das águas, pois foi de dentro das águas que a ela foi tirada. É isso que nos diz Gênesis 1, 2. O paralelismo contido em Gênesis como em diferentes textos espalhados por toda a Bíblia, demonstra que o termo abismo não se refere a espaço sideral ou universo. Quando exploramos o significado do abismo na perspectiva bíblica, verificando a presença do paralelismo nas construções frasais do texto hebraico, conseguimos desmistificar concepções equivocadas, compreendemos que o abismo não se refere ao espaço sideral, mas sim a uma visão poética e simbólica das águas primordiais. O escritor judeu no Gênesis fez uso do instrumento do qual dispunha em sua época, a mitologia, para explicar como a porção de terra foi retirada das águas.